Capítulo 66 e 67. Sétima visita ao mercado negro. Uma vez que Sung Jin voltou ao mercado negro, ele entrou na primeira gota como se fosse tradição. Chá de leite com mel, por favor. E um lanche adequado para acompanhamento. Entendido, senhor caçador. Ah. E você pode me pegar uma caneta e um bloco de notas? Imediatamente. O Homem-Panda trouxe uma caneta e papel primeiro. Sung Jin pegou a caneta e começou a escrever. Havia muito o que fazer hoje. Operadora. Todos os direitos reservados. Política. Você tem 10.268 moedas. Sung Jin escreveu o número no topo da folha e depois pediu. Por favor, me dê todos os itens que eu obtive hoje. Uma pilha de itens foi ejetada do cubo. Dependendo da preferência. Algumas pessoas começariam com o melhor. Outras começariam com o pior e esperariam até chegar à parte boa. Sung Jin fazia parte do último grupo. Ele escolheu o item menos atraente primeiro. O elmo. Elmo de aço de resistência a fogo. Elmo raro. 34% de defesa. Habilidade passiva. Resistência a fogo. Reduz os danos recebidos de todos os ataques do tipo fogo. Foi o item dropado pelo Troll Lanceiro. Sung Jin girou a caneta em torno do dedo. Os itens raros geralmente custaram entre 500 a 5.000 moedas. E ele teve que escolher o montante adequado para colocar lo na casa de leilões. A venda por muito baixo era, obviamente, uma perda. E o preço muito alto impediria que ele fosse vendido. É apenas avaliado como raro. Mas a defesa é alta. E a resistência a fogo não é uma má passiva para ter. Não é incrível, mas um pouco útil. Sung Jin escreveu no papel, elmo de aço 1000 inicial. 1.500 compra instantânea. Ele passou para o próximo item. Uma lança. Era uma lança comum. Sung Jin pegou ela sem pensar muito. Vaiden, lança de aprisionamento. Lança, heroica. Força. A. Destreza. C. Habilidade ativa. Agulha diabólica. Revela várias lâminas ocultas na lança. Inimigos puxados pelas lâminas movem-se de acordo com a vontade do lanceiro. Por 1 segundo. Duração: 10 segundos. Tempo de recarga: 5 minutos. A maior alegria na vida é tirar a liberdade de outro e fazê-lo fazer o que você quiser. Tiramnar. O segundo. É um item heróico. Ao contrário do que parecia. Tinha excelentes atributos. Sung Jin segurou a lança e disse: equipar. E ele testou a habilidade ativa imediatamente. Agulha diabólica. E do centro. Facas se espalharam para os lados. Fuf! As lâminas apontaram para fora radialmente. Era uma aparência perversa e intimidante de bordas afiadas. Então, se eu usasse a ativa enquanto eu estivesse com ela cravada? Foi doloroso imaginar. Ele tinha pouca expectativa. Mas era melhor do que ele esperava. Ele poderia usá-la de alguma distância. E puxar inimigos ou empurrá-los. Tinha um bom uso estratégico. Especialmente se houvesse uma boa sinergia com os colegas de grupo. Ele tinha algo tão bom. E ele decidiu trollar.
Era uma arma muito eficaz com o propósito de trollar. Sung Jin colocou a lança e decretou o preço. 3.500 preço inicial. 4.000 compra instantânea. Senhor Caçador. Shilhan voltou com o chá de leite e lanches. Conforme pedido. Sung Jin tomou um gole do chá. O aroma de chá preto açucarado, misturado com a suave textura do leite, suavizou a tensão de Sung Jin. Sung Jin apreciou a sensação enquanto pegava o próximo item. O próximo foi o sapato do arqueiro. Botas de emergência. Sapatos, raro. 18% defesa. Habilidade ativa. Emergência. Voa 20 metros para o céu. Cai gradualmente. Tempo de recarga. 10 minutos. A liberdade de subir pelo ar. Os sapatos com asas pareciam agradáveis. Mas os efeitos eram apenas isso. Os efeitos em si não eram ruins. Seria útil para um mago ou um arqueiro. Quanto menos flexível o item, menor seria o valor que ele possuía. Sung Jin escreveu rapidamente sapatos com asas. 700. Preço inicial. 1.000 compra instantânea. Próximo foi um arco. Hidra, arco de cobra. Arco, heróico. Força. A. Destreza. D. Habilidade ativa. Atirar cobra. Atire uma cobra viva. A cobra viva evita obstáculos e morde o alvo para aplicar veneno. O veneno causa danos de até 300% de um disparo. Normal. Tempo de recarga. 5 minutos. Uma cobra. Perseguindo sua presa. 1. Não foi um item ruim na superfície. O problema era que os arqueiros gastavam todos os seus recursos para obter bons arcos. Pode parecer uma coisa boa. Mas já se passaram 7 capítulos. Embora a maioria dos caçadores podia não ter uma arma heroica por agora, arqueiros não seriam um deles. Sung Jin escreveu Arco de Cobra 3. 000 preço inicial. 3. 500 compra instantânea. Agora que ele verificou o total, ele tinha cerca de 8. 200 no mínimo e 10. 000 no máximo que ele poderia esperar dos itens. Levando em consideração que o transporte de uma rodada custou apenas 000 moedas. Foi um enorme retorno de investimento. Quando Sung Jin deu uma olhada no montante que ele pensou, asterisco, eu vou ficar rico rápido. Considerando que ele recebeu 8.968 moedas da raid anterior. Era como duplicar sua renda. Em termos de comparação com um caçador normal, era como receber 4 a 6 vezes a quantidade que teria obtido. Só foi possível porque havia 2 trolls em uma única raid. Sung Jin assobiou quando verificou os outros itens. 1 a 1. Diora, calças de penas caídas. Calça, heroica. 34% de defesa. Habilidade passiva. Pena caída, segunda, reduz o dano de queda. A beleza é bem-vinda em todos os lugares. Sung Jin olhou para ela enquanto a segurava nas mãos. Foi decorada pelo que parecia ser penas de arpia. Ela não é totalmente meu estilo. Além disso, ele não gostava realmente da passiva pena caída. Quando isso seria útil? Sung Jin inclinou a cabeça, perguntando-se. Mas ele decidiu usá-la.
já que ele não tinha proteção na sua parte de baixo. Equipar. Ele colocou as calças. Ela encolheu automaticamente para encaixar em suas pernas. Bem, uma vez que eu começarei a ignorar monstros normais, pode ser útil ao tentar ganhar tempo. Sung Jin decidiu deixá-la assim. O último item era uma lança familiar. Era uma lança grotesca na forma da cauda da manticora. Ao contrário dos outros itens. Era uma arma de classe lendária. T. Armantine, lança de paralisia. Lança lendária. Força. SS. Destreza. C. Habilidade passiva. Paralisia, segunda. Inimigos atingidos por essa lança são paralisados por 0,3 segundos. Habilidade ativa. Picada venenosa, segunda. Atire uma rajada de agulhas da lança. Tempo de recarga. 10 minutos. Manticora envenena sua presa. Não só para paralisá-la, mas para tornar a queime mais macia. T. Como esperado de uma arma de classe lendária. Era um item incrível. Ela facilmente rivalizou com a Sangue Vingado, Lua Espectral em especificações. Mas Sung Jin não podia usá-la devido a ser uma lança. Apenas quanto devo cobrar por ela? Sung Jin continuou com seu delicioso dilema. Uma vez que Sung Jin chegou na casa de leilões, ele entregou os itens um por um. Lendo os preços que ele escreveu no bloco de notas. Ah! Essas botas 700 inicial. 1000 compra instantânea. A Hydra 3000 inicial. 3500 compra instantânea. Entendido. Botas de emergência 700 inicial e 1000 compra instantânea. A Hydra 3000 inicial e 3500 compra instantânea. Isso mesmo. Sung Jin assentiu e, no final, perguntou: os itens de classe lendária foram colocados no leilão? E o Homem-Porco respondeu: apenas um. Sung Jin abriu os olhos. Alguém que está vendendo um item de classe lendária. Já? Mesmo. Por favor, me mostre. O Homem-Porco empurrou para frente seu cubo. E do cubo apareceu uma página de informações. Nome, classe, tipo. Armantine lendária lança. Preço inicial 10.000, preço de compra 15.000. Vendido por mediador. O leiloeiro esfregou as mãos quando ele perguntou: se você está interessado, gostaria de ver as especificações. O item foi Armantine. Vendido pelo mediador. Sung Jin respondeu enquanto apertava a testa. Esse é o item que acabei de entregar a você. Ah. É isso. Alguns dos NPCs do mercado negro não eram inteligentes como esse de vez em quando. Sung Jin ainda tomou o tempo para verificar por quanto estava sendo vendido. Preço inicial 10.000. Preço de compra 15.000. Sung Jin tinha pensado o preço por muito tempo. Mas no final, ele decidiu colocá-lo a um alto preço. Mesmo que não seja vendido imediatamente, alguém acabaria por comprá-lo em um capítulo ou dois. Depois de verificar que o item foi devidamente registrado com a quantidade correta de dinheiro, Sung Jin disse: obrigado. Envie uma mensagem se os itens forem vendidos. Claro. Não é um problema. Uma vez que ele acabou de agradecer aos NPCs, ele deixou a casa de leilões.
Como ele esperava. Ninguém mais estava em qualquer posição para vender um item de nível lendário. Seria impensável. Itens de classe lendária. No começo, eram tesouros insubstituíveis. Uma vez que ele terminou de trabalhar, ele voltou para seus amigos esperando por ele no 99 noites. Essa foi uma excelente comida indiana. Obrigado, Dalupin. Dalupin inclinou-se profundamente. Sung Jin se divertiu com o frango tandoori. Eu vou dormir agora. Caim respondeu-lhe. Vamos ter uma discussão sobre o multilançamento. Soldamir. Sim. Mestre. Quando terminou de conversar com Soldamir, ele voltou para o quarto dele. Lá fora já estava escuro. Ele não demorou muito no jantar. Mas passou muito mais tempo no primeira gota do que ele passou antes. Checando uma lista maior de itens. Sung Jin deitou-se na cama e olhou para o teto. Em alguns momentos, Dalupin viria com um recibo se algum item na casa de leilões fosse vendido. Seria bater no cavalo morto nesse ponto. Mas, quanto mais moedas você tivesse, melhor. O dinheiro era poder. Especialmente nesse mundo. Eu me pergunto quantos foram vendidos. Sung Jin chamou a operadora enquanto estava perdido em pensamentos. Operadora. Sim. Sir Caçador. Me dê a moeda branca. A moeda branca saiu do cubo. Era da mesma forma. Tamanho e peso como a moeda negra. Sung Jin olhou para a moeda. Por um tempo. Para superar o sistema estabelecido por esse mundo, você precisa do poder de Deus. O comerciante no mais escuro que o preto havia dito a ele. Por favor, torne-se ainda mais forte e acabe com essas raids. Ele lembrou as palavras do sobrevivente da raid que interviu. Sung Jin levantou-se e preparou-se para tomar banho. Ele teria que acordar cedo essa noite. Sung Jin terminou o banho e saiu do banheiro. Um pouco depois. Knock knock. Dalupin bateu suavemente na porta. Ele estava aparentemente consciente de que Sung Jin havia terminado seu banho. Sung Jin respondeu enquanto secava o cabelo com uma toalha. Entre. Ele podia ouvir a porta abrir por trás dele. Eu trouxe a nota de informações para a raid de amanhã, bem como recibos dos itens vendidos na casa de leilões hoje. Sung Jin apontou para a mesa ao lado da entrada sem virar e disse. Por favor. Deixe-os naquela mesa. Dalupin. E não se esqueça de me acordar durante a noite. Entendido. Sung Jin ouviu a porta se fechar atrás dele. Uma vez que ele acabou de secar o cabelo, ele se dirigiu até a mesa e verificou as coisas que Dalupin deixou para trás. Havia 4 recibos no total. Sung Jin pegou o primeiro recibo. Recibo, 1.200 moedas negras. O item elmo de aço de resistência a fogo, que você colocou em leilão foi vendido por um total de 1.200 moedas. Para o pugilista. Coloque o recibo no cubo para resgatar o montante imediatamente. Ele havia publicado o item por um preço inicial de 1.000 e compra instantânea de 1.500. E tinha sido vendido por um preço. No meio disso. Não é ruim. Sung Jin colocou o recibo no cubo. Você recebeu 1.200 moedas negras. Sung Jin verificou o próximo recibo. O arco Hydra contendo a habilidade a atirar cobra foi vendido pelo preço de 3.000.
Alguém havia feito uma oferta e obtido sem nenhuma disputa. Como eu suspeitava. A demanda por Arcos é baixa. Sung Jin também colocou o recibo no cubo. O próximo item foi Vaiden. A lança com agulhas diabólicas. Foi colocada por 3.500 moedas com uma compra instantânea em 4.000 moedas. Mas alguém optou pela compra instantânea nesse caso. 1. Era tecnicamente uma coisa boa quando alguém opta pela compra instantânea. Mas deu-lhe sentimentos mistos. Deveria vendê-la por mais. Esse foi provavelmente um sentimento comum depois. Sung Jin inseriu o recibo no cubo e olhou o último. 1. Ele ficou surpreso quando leu o conteúdo. Recibo, 3.000 moedas negras. O item manta, cajado de Shorosh, que você colocou em leilão foi vendido por um total de 32.000 moedas para o mago. Ofensivo. Coloque o recibo no cubo para resgatar o montante imediatamente. Foi o item que ele colocou em leilão há 2 capítulos e se esqueceu. Depois de estar disponível para leilão por 2 capítulos. Alguém finalmente colocou uma oferta e obteve no preço inicial. O nome do comprador era Mago Ofensivo. Era o momento certo para que os magos começassem a aparecer. O mestre dos feitiços, Ed, às vezes havia dito isso. No começo. É extremamente difícil investir em poder mental e poder mágico. Mas com o passar do tempo, você aprende que isso é extremamente eficiente. Claro. Para se fortalecer, são necessários novos itens e livros de feitiços de alta classe. Caros. Sung Jin também colocou o recibo no cubo. Você recebeu 3.000 moedas negras. Os 2 itens ainda disponíveis para leilão eram a botas de emergência rara e a lança amantine lendária. As botas de emergência não apelariam para a população em geral. E a amantine seria intimidante para comprar no preço inicial de 10.000 mesmo que fosse muito atraente. Mesmo Sung Jin, que manteve 70% ou mais contribuições a cada raid, não recebeu mais de 9.000 moedas em qualquer raid. Para um caçador normal, eles precisariam economizar tudo por 2 raids para poder pagar. Bem, é um ótimo item. Então ele deveria ser vendido. Sung Jin perguntou à operadora quando finalizou seus pensamentos. Operadora. Quantas moedas eu tenho agora? Você tem 21.468 moedas negras. Em uma raid. Obteve mais de 20.000 moedas. Nesse ponto, ele poderia até pagar a estrela inominável. Eu pensei que me levaria pelo menos 2 raids para conseguir. Sung Jin foi se deitar na cama uma vez que terminou com os recibos. Ele ficaria ocupado mais tarde no mais escuro que o preto. Sung Jin chegou em frente ao mais escuro que o preto, deixando sair uma grossa neblina branca da boca devido ao frio. Estava muito escuro nessa área. Então Sung Jin tirou o besgoro. Equipar. Ele vestiu o capacete sobre a cabeça dele. Visão fantasma permitiu a Sung Jin ver mais claramente no escuro. Besgoro. Falou primeiro. Você vai voltar lá de novo? Sim. De agora em diante. Irei aqui todas as noites. Você disse que não é grande coisa. Parecia ter recuperado a sanidade por conta própria depois de um tempo. Ele respondeu seriamente. Eu simplesmente não gosto da atmosfera desse lugar. Mesmo um fantasma como eu parece assustado por esse lugar. Sung Jin não respondeu e apenas engoliu.
Sung Jin já havia experimentado a morte antes. Mas, por algum motivo, o comerciante dentro esperou medo muito maior do que a morte. Enquanto Sung Jin estava assistindo, o entorno de repente ficou ainda mais escuro. Era 4h30. Era hora de entrar. Por favor, fique quieto enquanto negocio uma venda. Besgoro. Não tenho intenção de falar na presença desse homem. Sung Jin entrou no mais escuro que o preto, usando o crânio de Besgoro. Como sempre, o homem de dentro estava sentado em uma mesa. Bem-vindo. Então, você achou a mármore do buscador de trolls útil? Sung Jin assentiu. Mais do que imaginei. Então, quantas moedas negras você tem? Sung Jin estava prestes a responder quando seu próprio cubo respondeu em seu nome. 21.468 moedas negras. Sung Jin não podia deixar de ser surpreendido e olhou para frente e para trás entre o homem e o cubo. Foi a primeira vez que testemunhou o cubo respondendo a alguém que não fosse o proprietário. Em resposta, Shink. Sung Jin puxou a lâmina e pressionou-a contra o pescoço do homem. Quem é você? Ele respondeu. Você quer saber? Eu direi se você entrega mais de 10.000 moedas. Sung Jin estava prestes a aceitar a sua oferta quando... Brancas. Ele foi interrompido. 10.000 moedas brancas. Isso foi quase uma quantidade impossível de se reunir. Quando Sung Jin encarou com os olhos estreitos, o homem colocou as mãos sobre a lua espectral e disse: largue isso. Você já sabe disso. As ameaças não funcionam no mercado negro. Sung Jin o encarou um pouco mais e depois guardou a espada. Ele estava certo. Sung Jin cruzou os braços quando o homem disse: você conseguiu reunir mais de 20.000 moedas negras em uma raid. Extraordinário. Você veio comprar isso então? Ele levantou um acessório em forma de estrela com um design em espiral. Não era outro senão estrela inominável. Sung Jin olhou para ela por um momento antes de perguntar ao homem. A última vez você disse: quem procura por respostas encontra perguntas. E quem procura perguntas encontra respostas. Sim. Não foi eu quem pensou sobre essa frase. Mas bem, eu disse isso. Eu tenho uma pergunta. Continue. Sung Jin colocou o mármore do buscador de trolls na mesa enquanto continuava. Mais de um deles pode ser usada por raid. Nas palavras dele. O homem sorriu amplamente. Como se estivesse esperando que essa pergunta aparecesse. Sim. Sung Jin não hesitou em dizer. Me dê mais duas. Recarregue a usada. Nas palavras de Sung Jin. Ele de repente respondeu educadamente. Serão 21.000 moedas negras. Querido cliente. Comprar. Em sua palavra. O cubo brilhou brilhantemente. Compra concluída. A operadora anunciou. E Sung Jin pegou a mármore que colocou sobre a mesa. Recuperou as cores brilhantes que indicavam que estava pronto para uso mais uma vez, tornando-se indistinguível dos outros dois mármores que ele havia comprado. Sung Jin guardou as 3 mármores que comprou. De agora em diante, ele poderia encontrar um mínimo de 3 trolls por rodada. O homem comentou. Mate os trolls e colete mais moedas. Uma boa ideia. Mas
Quando Sung Jin olhou com as sobrancelhas erguidas, o homem continuou. Você será pressionado pelo tempo. Se você quiser se teletransportar para outra dimensão, você terá poucos minutos de tempo restante entre elas. Sung Jin estava plenamente ciente disso. Eu vou resolver isso. Nas palavras dele. O comerciante sorriu. Desde que você usou 21.000 moedas de 21.468. Acho que é a despedida. Não há nada que você possa comprar com apenas 468 moedas aqui. Sung Jin inclinou a cabeça e respondeu em vez disso. Não. Há um. O que? O comerciante ficou surpreso pela primeira vez. Sung Jin tirou a moeda branca do bolso. Eu recebi uma moeda branca. O homem olhou a moeda branca com os olhos arregalados. De repente, uma página de informações apareceu do cubo. Moeda branca. Moeda ordinária. Habilidade passiva. Troca. Item usado como intermediário na compra e venda. Moedas apenas obtidas através da verdade e da honestidade. Usada na compra de itens especiais. Não era um bom sentimento. Outra pessoa usando o cubo à força. Ao ver o item, o homem sussurrou. Realmente. Sung Jin sorriu dessa vez. O quê? Você achou que eu iria pintar uma moeda negra de branca ou algo assim? Realmente. Inesperado. Então, o que você está procurando comprar? Sung Jin estava prestes a pedir a água sagrada do batismo quando ele teve uma ideia. Existe algo além da água sagrada do batismo que posso obter com a moeda branca? O comerciante respondeu. Sim. O que mais você tem? Por favor, faça uma lista. Para sua pergunta, você pode obter a lista se você pagar cerca de uma centena de moedas negras. Sung Jin franziu a testa. Ele simplesmente fez o que quisesse. Sung Jin decidiu apenas comprar a água sagrada do batismo por agora, já que ele estava curioso quanto aos seus efeitos. Então, me dê a água sagrada do batismo por enquanto. Entendido. O homem tirou o frasco para fora do bolso e colocou-o sobre a mesa. Sung Jin perguntou mais uma vez antes de completar a transação. Então, com esse item, posso falar com outros caçadores. Está certo. Não só falar. Você pode fazer muito mais. Sung Jin apenas olhou para ele. Esse homem misterioso não revelou toda a informação ao mesmo tempo. Embora ainda não existisse mentiras. Sung Jin entregou a moeda pessoalmente e disse: comprar. Uma vez que ele terminou com as transações, ele voltou para o 99 noites e entrou em seu quarto. Em cima da mesa ao lado da porta havia a nota de informações que Dalupin deixou para ele. Informação relativa a Rodala, cidade dos Elfos Negros. Sung Jin ia tê-lo quando Iao. Ele não conseguiu suprimir um bocejo. Ele ainda não estava acostumado a acordar no início da madrugada. Sung Jin manteve a nota por um momento enquanto pensava. Então ele decidiu. Meu descanso é mais importante do que essa informação. Convencendo-se da sua mentira, ele pulou de volta para a cama.